Falar sobre dinheiro é sempre um desafio. Para alguns, ele é abundante. Para outros, uma busca incessante. Há quem tenha aprendido a controlá-lo, enquanto a maioria ainda tenta entendê-lo. Você pode enxergá-lo como meros números em uma tela, gráficos ou uma equação exata. Mas no fundo, as decisões financeiras não acontecem apenas no papel. Elas são tomadas em meio a conversas cotidianas, moldadas por emoções como orgulho, medo, ego e pelas experiências que cada um carrega. O dinheiro não é apenas uma questão de lógica e cálculo. Ele reflete a complexidade da natureza humana. No fim das contas, o que define o sucesso financeiro não é simplesmente o conhecimento técnico, mas a maneira como lidamos com ele no dia a dia. Este vídeo tem como base os conceitos apresentados no renomado livro de Morgan Housel, A Psicologia do Dinheiro. Vamos mergulhar no lado humano e, muitas vezes, inesperado das finanças. Cada um de nós tem uma relação única com o dinheiro, influenciada pelo ambiente em que crescemos, pelos valores transmitidos pela família, pelo contexto econômico da nossa geração e pelas oportunidades ou desafios que encontramos pelo caminho. Essa diversidade de experiências molda a forma como encaramos e tomamos decisões financeiras ao longo da vida. Vamos tomar como exemplo o mercado de ações e a inflação. Quem nasceu na década de 1970 teve a chance de acompanhar o S&P 500 se multiplicando quase 10 vezes ao longo da adolescência e juventude, o que ajudou a construir uma visão otimista sobre investimentos e uma maior disposição para aplicar dinheiro no mercado financeiro. Já aqueles que vieram ao mundo em 1950 viveram um período em que as ações praticamente não avançaram, o que gerou um sentimento de desconfiança e uma postura mais cautelosa em relação aos investimentos. Para quem nasceu nos anos 1960, a juventude foi marcada por uma inflação elevada, o que os tornou mais atentos a seus efeitos e mais preocupados com o poder de compra ao longo do tempo. Em contrapartida, os que nasceram na década de 1990 cresceram em um ambiente de inflação controlada, o que reduziu sua percepção de risco em relação à desvalorização do dinheiro. Essas diferenças mostram como o período histórico em que uma pessoa cresce influencia diretamente sua forma de enxergar a economia e tomar decisões financeiras. O ponto central é que a forma como uma pessoa vivencia o mercado de ações e a inflação durante seus anos formativos influencia profundamente seu comportamento e atitude em relação ao dinheiro. Cada decisão financeira que alguém toma é baseada nas informações que possui naquele momento e no modelo mental que construiu ao longo da vida, um modelo influenciado pelos valores transmitidos pela família e pelas experiências únicas que moldaram sua percepção do mundo. Mesmo que uma decisão pareça equivocada para um observador externo, para quem a toma, ela faz sentido dentro do seu contexto e das suas crenças sobre economia e investimentos. Morgan Housel destaca essa ideia ao afirmar: as pessoas fazem algumas loucuras com dinheiro. Mas ninguém é louco. Cada indivíduo enxerga as finanças através de uma lente única, e como não há um único caminho certo para administrar o dinheiro, ninguém pode ser considerado irracional por suas escolhas. No fim das contas, tomamos decisões financeiras baseadas não apenas em conhecimento técnico, mas principalmente nas experiências que tivemos e na forma como interpretamos o mundo ao nosso redor. É inegável que Warren Buffett está entre os maiores investidores da história. O mais impressionante é que a maior parte de sua riqueza foi acumulada após os 65 anos. Dos 84 bilhões de dólares que possuía em determinado momento, 81 bilhões foram conquistados nessa fase da vida. Atualmente, estima-se que seu patrimônio líquido ultrapasse os 135 bilhões de dólares. Ele construiu sua fortuna investindo em grandes empresas como Apple, Coca-Cola, Bank of America e American Express, seguindo uma abordagem disciplinada e voltada para o valor a longo prazo. Seu sucesso não se deve apenas à sua habilidade como investidor, mas também ao tempo que passou no mercado. Morgan Housel destaca um aspecto frequentemente ignorado. A verdadeira vantagem de Buffett não está apenas em suas estratégias, mas no fato de que ele investe há quase toda a sua vida. Como começou a aplicar dinheiro aos 10 anos, teve mais tempo para usufruir do efeito dos juros compostos, permitindo que sua riqueza crescesse exponencialmente ao longo das décadas. Seu caso demonstra como a paciência e a consistência podem ser ainda mais importantes do que o conhecimento técnico quando se trata de construir riqueza. Imagine que você aplique $1.000 com uma taxa de juros anual de 8%. Após o primeiro ano, seu investimento geraria um retorno de $80, elevando o total para $1.080. No ano seguinte, ao reinvestir esse valor e manter a mesma taxa de crescimento, seus ganhos aumentariam para $86, em vez de apenas 80. Isso acontece porque os juros estão sendo calculados não apenas sobre o valor inicial, mas também sobre os rendimentos acumulados. Esse efeito multiplicador, que se intensifica com o tempo, é o verdadeiro poder dos juros compostos.
O grande diferencial dos investimentos que utilizam esse mecanismo é que os retornos passam a crescer exponencialmente, pois o dinheiro trabalha para gerar mais dinheiro. No entanto, a natureza não intuitiva dos juros compostos faz com que muitas pessoas subestimem seu impacto ao longo dos anos. Esse foi um dos fatores decisivos para o crescimento da fortuna de Warren Buffett. Ele começou a investir de maneira consistente aos 10 anos de idade, e ao completar 30 anos, já havia acumulado um patrimônio líquido de $1 milhão, um reflexo direto da vantagem de investir cedo e permitir que os juros compostos trabalhem a seu favor. Agora imagine um cenário alternativo em que Warren Buffett, em vez de adotar sua estratégia disciplinada de investimentos, tivesse seguido um caminho comum entre muitos jovens na faixa dos 20 anos, gastando grande parte de sua renda inicial em lazer, bens de luxo e outras despesas de curto prazo. Como isso teria afetado sua trajetória financeira? Se Buffett tivesse começado sua jornada com um capital de $25 mil aos 30 anos e se aposentado aos 60 anos, mantendo sua impressionante taxa média de retorno de 22% ao ano, ele teria acumulado cerca de $11 milhões. Embora esse valor seja significativo, representa apenas 0,1% do que ele realmente possui hoje, uma fortuna estimada em $135 bilhões. O que fez a diferença? A base financeira sólida construída nos primeiros anos, e acima de tudo, a longevidade de sua permanência no mercado. Sua genialidade está nos investimentos, mas seu verdadeiro diferencial foi o tempo e o efeito exponencial dos juros compostos. Agora, vamos olhar por outro ângulo. Warren Buffett é reconhecido como o maior investidor de todos os tempos, mas quando analisamos exclusivamente a taxa de retorno, ele não lidera o ranking. Um exemplo impressionante é Jim Simons, gestor de um fundo de hedge, que desde 1988 conseguiu uma média anual de 66% de retorno, um desempenho muito superior ao de Buffett. No entanto, seu patrimônio líquido gira em torno de $21 bilhões, ou seja, cerca de 75% inferior ao de Buffett. Isso reforça um princípio fundamental. Não basta obter retornos extraordinários, o verdadeiro segredo da construção de fortunas está no longo prazo e na consistência dos investimentos. A grande lição por trás dessa comparação é simples. Obter retornos elevados é impressionante, mas o fator mais decisivo na construção de riqueza não é a rentabilidade isolada, e sim o tempo. Mas como isso acontece? Segundo Morgan Housel, a explicação é direta. Jim Simons só começou sua jornada no mundo dos investimentos aos 50 anos, enquanto Warren Buffett já acumulava décadas de experiência no mercado. Esse detalhe fez toda a diferença, pois deu a Simons menos da metade do tempo que Buffett teve para permitir que os juros compostos agissem em sua máxima potência. Housel estima que, se Simons tivesse investido desde jovem com a mesma taxa de retorno, seu patrimônio hoje não estaria na casa dos bilhões, mas sim em números astronômicos: 63 quintilhões, 900 quadrilhões, 781 trilhões, 780 bilhões, 748 milhões e $160 mil. Isso mesmo, esse valor parece surreal, mas ele ilustra um ponto essencial: nunca subestime a força dos juros compostos. Os números podem parecer contraintuitivos, mas ignorá-los é um erro fatal para quem deseja construir riqueza ao longo da vida. Agora vamos abordar um outro fator essencial quando se trata de dinheiro e comportamento: a importância do otimismo. Ter uma visão positiva significa acreditar que ao longo do tempo, as probabilidades de um bom resultado estão a seu favor, mesmo que o caminho seja repleto de desafios e contratempos. No entanto, quando o assunto é dinheiro, a maioria das pessoas tende a carregar um viés natural para o pessimismo, um medo silencioso de que algo possa dar errado a qualquer momento. Mas ao olhar para trás, a história nos mostra que apesar das crises, das recessões e dos momentos turbulentos, o progresso tem sido constante. O tempo aliado a uma mentalidade otimista e disciplinada é um dos ativos mais valiosos para quem deseja prosperar financeiramente. Por que então, temos essa tendência natural de dar mais atenção ao pessimismo do que ao otimismo? A resposta está no simples fato de que as grandes conquistas levam tempo e raramente acontecem da noite para o dia. O dinheiro, por sua própria natureza, é um tema que desperta preocupações e inseguranças por vários motivos. Para começar, ele é essencial para todos nós. Quando ouvimos notícias sobre crises econômicas, quedas de mercado ou recessões, nossa atenção é imediatamente capturada. Um exemplo claro disso é o impacto de uma queda de 40% no mercado de ações em apenas 6 meses, um evento que gera pânico, manchetes alarmantes e até mesmo medidas emergenciais por parte do governo. Em contraste, um crescimento contínuo de 140% ao longo de 6 anos pode passar despercebido, sem causar o mesmo nível de emoção. Esse foco exagerado em notícias negativas cria uma percepção distorcida da realidade financeira,
nos tornando mais propensos a tomar decisões baseadas no medo e a ignorar oportunidades valiosas que surgem com o tempo. Essa tendência de priorizar más notícias não acontece apenas no mundo financeiro, mas em diversas áreas da vida. Todos os anos, o avanço da medicina salva cerca de 500 mil de vidas nos Estados Unidos, resultado de décadas de progresso científico. No entanto, esse tipo de conquista gradual raramente ocupa as manchetes ou desperta reações imediatas. Por outro lado, eventos trágicos, como ataques terroristas, desastres naturais ou quedas de avião, chocam o mundo instantaneamente. A realidade é que tragédias podem acontecer de um dia para o outro, enquanto o progresso, na maioria das vezes, é um processo longo e silencioso. Mas isso não significa que devemos nos render ao pessimismo. A chave para uma mentalidade financeira saudável é entender que, apesar dos desafios e reveses ao longo do caminho, a paciência e a consistência são recompensadas. Se adotarmos uma visão de longo prazo, podemos enxergar além das crises passageiras e perceber que, com o tempo, as probabilidades de um desfecho positivo estarão sempre a nosso favor. Sempre que se deparar com notícias sobre quedas no mercado financeiro, crises econômicas ou qualquer outro problema ligado ao dinheiro, tente manter em mente que, ao longo do tempo, as coisas tendem a melhorar. A história está cheia de exemplos que mostram como oportunidades inesperadas podem mudar o rumo de tudo. Em 1968, havia cerca de 300 milhões de jovens em idade escolar no mundo inteiro. Dentre eles, apenas 300 estudavam em uma pequena escola em Seattle chamada Lakeside. O que tornava essa escola especial? Diferente de todas as outras na época, Lakeside teve um professor visionário que decidiu alugar um computador, o Teletype Model 30. Esse pequeno detalhe teve um impacto gigantesco no futuro da tecnologia. Naquele ano, as chances de um estudante do ensino médio ter acesso a um computador eram praticamente inexistentes, cerca de 1 em 1 milhão. Mas Bill Gates e Paul Allen estavam entre os poucos sortudos que tiveram essa oportunidade. Anos mais tarde, os dois se uniriam para fundar a Microsoft, revolucionando a indústria da computação. Desde a adolescência, Gates já demonstrava uma inteligência excepcional, uma dedicação fora do comum e uma visão de futuro que poucos possuíam. No entanto, além de seu talento, o fato de estudar em Lakeside lhe proporcionou uma vantagem única e um ponto de partida privilegiado. O próprio Bill Gates reconheceu isso quando, em 2005, afirmou que essa experiência inicial teve um papel fundamental em sua trajetória de sucesso. Se não tivesse existido Lakeside, não teria existido Microsoft. Essa frase de Bill Gates deixa claro o impacto que um simples detalhe pode ter no futuro. Mas há um aspecto pouco mencionado na história da Microsoft. Além de Gates e Allen, havia um terceiro jovem prodígio no grupo de estudantes que exploravam o mundo da computação na escola. Seu nome era Kent Evans. Assim como seus colegas, ele era brilhante, visionário e poderia muito bem ter se tornado um dos fundadores da Microsoft. No entanto, sua história tomou um rumo diferente. Antes mesmo de concluir o ensino médio, Kent perdeu a vida em um trágico acidente de montanhismo. As chances de um estudante do ensino médio morrer em um acidente de montanhismo são aproximadamente de 1 em 1 milhão. Assim como Bill Gates e Paul Allen tiveram uma oportunidade incrivelmente rara que os colocou no caminho do sucesso. Kent Evans enfrentou um evento igualmente improvável, mas de natureza oposta. Ele se deparou com o que Morgan Housel chama de o irmão próximo da sorte, o risco. Sorte e risco operam como as forças da natureza que influenciam a trajetória de um veleiro. O marinheiro pode ajustar as velas e segurar o leme com firmeza, mas no fim das contas, ventos imprevisíveis e ondas inesperadas podem mudar completamente o curso da viagem. O sucesso e o fracasso muitas vezes estão separados por eventos aleatórios, reforçando a importância de reconhecer que, além de esforço e talento, fatores externos desempenham um papel significativo em qualquer jornada. A jornada para o sucesso é cheia de reviravoltas inesperadas. E entender o impacto da sorte e do risco em nossas vidas é essencial para manter uma visão equilibrada. O sucesso não depende apenas de talento, esforço e planejamento, mas também de fatores externos que nem sempre estão sob nosso controle. Ter essa perspectiva nos ajuda a tomar decisões financeiras com mais humildade e clareza, evitando a ilusão de que apenas trabalho árduo garante grandes conquistas. Muitas pessoas buscam a riqueza como um caminho para a felicidade, mas como destaca Morgan Housel, a verdadeira chave para a felicidade é a capacidade de fazer o que você quer, quando quiser, com quem quiser, pelo tempo que quiser. Curiosamente, a obsessão pela riqueza levou muitas pessoas a trabalharem mais do que nunca, sacrificando justamente o que deveria ser seu maior benefício, o controle sobre o próprio tempo. Apesar de estarem financeiramente mais bem-sucedidas,
Muitas se sentem presas a rotinas desgastantes e compromissos inescapáveis. Pesquisas indicam que a sensação de autonomia sobre a própria vida é um dos maiores indicadores de bem-estar, superando fatores como salário, status profissional ou tamanho da casa. No fim das contas, a maior recompensa que o dinheiro pode proporcionar não está em bens materiais, mas na liberdade de decidir como viver. Buscar riqueza sem valorizar o tempo é como tentar encher um balde furado. Por mais que entre, sempre haverá algo escapando. Não importa quanta água você despeje, um balde furado nunca ficará cheio. Da mesma forma, acumular dinheiro sem ter controle sobre seu tempo não garantirá uma felicidade duradoura. A verdadeira riqueza está na liberdade de desfrutar os frutos do seu trabalho. Um exemplo fascinante disso é Heinz Berggruen, um homem que fugiu da Alemanha nazista e construiu um legado extraordinário nos Estados Unidos. Ele se tornou um dos mais influentes negociantes de arte do mundo, adquirindo obras de mestres como Picasso, Klee e Matisse. No ano 2000, parte de sua coleção foi vendida por mais de 100 milhões de euros. Mas qual foi o segredo por trás desse sucesso? Teria sido pura habilidade? Ou foi uma questão de sorte? De acordo com a Horizon, uma renomada empresa de pesquisa, grandes investidores de arte seguem um padrão. Eles compram grandes quantidades de obras e as mantêm por longos períodos. O objetivo não é acertar em cada aquisição, mas construir um portfólio diversificado e permitir que, com o tempo, algumas peças se valorizem significativamente. A estratégia se assemelha ao princípio do investimento em ações. Não é sobre ganhar sempre, mas sim sobre criar as condições para que alguns grandes acertos compensem eventuais perdas. O verdadeiro diferencial está na paciência, na visão de longo prazo e na disposição de permitir que o tempo e a raridade façam seu trabalho. Talvez 99% das obras adquiridas por Berggruen ao longo de sua vida não tenham se tornado valiosas. Ele poderia ter cometido erros inúmeras vezes, mas isso pouco importava se 1% restante incluísse obras de artistas como Picasso. Esse fenômeno é conhecido como cauda longa, onde um pequeno número de eventos gera a maior parte dos resultados. No caso de Berggruen, foi essa pequena fração de sua coleção que impulsionou sua fortuna, provando que em investimentos de alto nível não é preciso estar certo o tempo todo. Basta acertar de forma grandiosa em algumas ocasiões. Essa mesma lógica se aplica ao mundo dos investimentos e dos negócios. Um dos exemplos mais evidentes é o capital de risco. Em um fundo de venture capital, a maioria das startups tende a falhar, resultando em perdas para os investidores. No entanto, o sucesso financeiro do fundo não depende dessas falhas, mas sim das poucas empresas que alcançam um crescimento extraordinário. Basta que algumas dessas startups gerem retornos de 20 vezes ou mais para compensar todas as perdas e ainda garantir lucros expressivos. Essa estratégia não se baseia na tentativa de evitar falhas, mas na aceitação de que elas fazem parte do processo e que o verdadeiro impacto vem dos poucos grandes acertos ao longo do caminho. Em 2018, uma única empresa foi responsável por 6% do retorno total do S&P 500. A Amazon. Esse impacto impressionante veio principalmente de dois produtos que mudaram a trajetória da empresa: a Amazon Prime e a Amazon Web Services, AWS. Esses dois serviços não apenas impulsionaram o crescimento da companhia, mas também compensaram inúmeros projetos que não deram certo, como o Fire Phone ou a tentativa de entrar no setor de agências de viagem. A lição aqui é clara: o sucesso raramente vem de um caminho linear, e os maiores avanços costumam surgir de poucos eventos extremos que fazem toda a diferença. Jeff Bezos sempre compreendeu essa dinâmica. Após o fracasso do Fire Phone, ele não pediu desculpas aos acionistas nem tentou minimizar a situação. Pelo contrário, declarou: se você acha que isso foi um grande fracasso, estamos trabalhando em fracassos muito maiores agora. Não estou brincando. Ele sabia que algumas dessas apostas futuras seriam tão impactantes que fariam o Fire Phone parecer um erro insignificante. O princípio que ele segue é simples: errar muito não é um problema, se entre os erros surgirem os 1% de acertos que realmente movem a empresa para frente. O desafio é que esses eventos extremos são, em grande parte, imprevisíveis e não intuitivos. Eles permanecem ocultos até que, de repente, mudam tudo. O motivo pelo qual vemos apenas os produtos finais e não todas as falhas ao longo do caminho é simples. O sucesso é visível, mas o processo que o construiu permanece oculto. Morgan Housel, em seu livro, usa o exemplo de um comediante de stand-up para ilustrar isso. Quando assistimos a um especial da Netflix, pensamos: esse comediante é genial. Mas o que não vemos são os anos de testes, as noites em clubes pequenos e as inúmeras piadas que falharam antes de chegar ao show final. O especial é apenas o 1% das melhores piadas.
o resultado de incontáveis tentativas e erros que foram descartadas no caminho. Esse mesmo conceito se aplica ao mundo dos investimentos. Mesmo que os eventos extremos sejam responsáveis pelos maiores ganhos, a maioria das pessoas os ignora ou reage de forma exagerada quando algo dá errado. Mas a realidade é que falhas são inevitáveis. Aceitar que negócios, investimentos e finanças são guiados por poucos eventos extremos muda completamente a forma como lidamos com o fracasso. Warren Buffett, por exemplo, já escolheu quase 500 ações ao longo de sua carreira, mas apenas 10 foram responsáveis pela maior parte de sua fortuna. Isso mostra que até os melhores investidores estão certos apenas algumas vezes. O mesmo vale para grandes líderes, mesmo os mais bem-sucedidos acertam em cerca de metade das decisões. O segredo está em reconhecer que erros fazem parte do caminho e que quando os acertos acontecem, eles podem ser transformadores. Estar errado em algumas situações não significa que o sucesso está fora de alcance no longo prazo. No final, muitos resultados são moldados por um número reduzido de eventos significativos. É crucial compreender a distinção entre ser rico e ter verdadeira riqueza. A ideia de ser rico está mais relacionada à sua renda atual e aos bens visíveis que você possui, enquanto a verdadeira riqueza está nos ativos financeiros que você ainda não gastou. O que realmente define a riqueza não é o que se pode ver, mas o que está invisível. O que está reservado para o futuro. É fácil associar riqueza a alguém que dirige um Lamborghini, mas muitas vezes as aparências enganam. Muitas pessoas com um estilo de vida luxuoso estão, na verdade, vivendo acima de suas capacidades financeiras, dependendo de dívidas para manter suas ostentações. A verdadeira riqueza não está nas posses visíveis, como carros caros, joias ou mansões. Ela reside nos ativos financeiros que ainda não foram consumidos. Para acumular riqueza de forma sustentável, é necessário ter autocontrole e disciplina. São os luxos que você decide não comprar, como diamantes, relógios de alto valor e passagens de primeira classe, que contribuem de forma decisiva para o seu patrimônio. Embora seja possível encontrar exemplos de pessoas que gastam de maneira extravagante, a verdadeira riqueza está oculta, tornando-a mais difícil de ser imitada e mais duradoura. Fomos condicionados a acreditar que ter dinheiro significa gastá-lo, mas a verdadeira construção de riqueza acontece quando economizamos e investimos em vez de apenas consumir. De fato, a única forma real de se tornar rico é resistir à tentação de gastar todo o dinheiro que se tem. Da próxima vez que você ver alguém dirigindo um carro de luxo ou morando em uma casa impressionante, lembre-se de que a aparência não é um indicador confiável de riqueza. O verdadeiro segredo para acumular patrimônio está no autocontrole, na disciplina, na construção de ativos e na mentalidade de longo prazo voltada para o investimento. Imagine que sua jornada financeira é como escalar uma montanha. Seu objetivo é chegar ao topo e admirar a vista extraordinária. Durante a subida, o clima pode mudar de repente, trazendo sol ou chuva. Você pode errar o caminho, tropeçar e se machucar. Do solo, olhando para cima, o trajeto pode parecer simples e direto, mas conforme você avança, percebe que precisará ajustar sua rota diversas vezes para continuar subindo. Você não espera encontrar uma escada dourada que o leve ao topo sem esforço. Antes mesmo de iniciar, você entende que incerteza e risco fazem parte do percurso. Esses desafios não são obstáculos para evitar, mas sim o preço que se paga para alcançar o sucesso financeiro. Mas quando se trata de investir no mercado de ações, muitos acreditam que podem escapar da incerteza e do risco, colhendo recompensas sem pagar o preço necessário. Ouzel faz uma analogia interessante ao comparar o mercado de ações com a compra de um carro novo. Se você deseja um carro, tem 3 opções: comprar um novo, comprar um usado ou roubá-lo. O carro novo custa mais, mas oferece maior qualidade e benefícios. Essa é a metáfora para buscar retornos de 12% ao ano no mercado financeiro. Já o carro usado é mais acessível, mas também traz recompensas menores, assim como investimentos mais seguros, que rendem apenas 4% ao ano. Por fim, há aqueles que tentam roubar um carro, uma tentativa de obter algo sem pagar o preço. A maioria das pessoas jamais consideraria roubar um carro, pois as consequências superam qualquer benefício. No entanto, quando se trata do mercado de ações, muitos tentam enganar o sistema, procurando maneiras de obter retorno sem assumir os riscos inerentes ao investimento. Elas tentam prever quedas e altas, acreditando que podem comprar sempre no momento certo e vender antes de uma crise. Mas, historicamente, essa abordagem raramente funciona. Considere, por exemplo, a busca por um retorno médio de 11% ao longo de 30 anos, um objetivo comum para quem planeja a aposentadoria. Entre 1950 e 2019,
O índice Dow Jones entregou um retorno médio anual de cerca de 11%, mas esse crescimento veio acompanhado de volatilidade, crises e momentos de grande incerteza. O preço desse retorno foi a paciência e a resiliência para suportar as flutuações naturais do mercado. Ao longo desses 69 anos, o mercado passou por incontáveis altos e baixos. Para muitos investidores, essa montanha-russa emocional pode ser desgastante. O medo da perda os leva a entrar e sair rapidamente dos investimentos, tentando evitar a volatilidade e a incerteza. Mas essa tentativa de driblar o mercado é o equivalente a tentar roubar o carro da analogia anterior. Uma ilusão de que é possível obter ganhos sem pagar o verdadeiro preço do investimento. O custo real de investir não está apenas no dinheiro aplicado, mas também na capacidade de lidar com as emoções que acompanham a volatilidade. Medo, ansiedade e dúvida fazem parte do processo. Ignorar essa realidade pode levar a decisões precipitadas que prejudicam o crescimento do patrimônio no longo prazo. Reconhecer que o sucesso nos investimentos tem um preço é essencial. Esse custo nem sempre é evidente, mas ele existe. Assim como qualquer outro produto ou serviço que você compra. O segredo está em mudar sua perspectiva. Enxergar esse custo como uma taxa de entrada, não como uma penalidade. Se você vê a volatilidade do mercado como uma multa, tenderá a evitá-la e nunca aproveitará o verdadeiro potencial dos seus investimentos. A chave é aceitar o preço e se comprometer com a jornada. No entanto, é igualmente importante saber quando basta. Isso nos leva ao conceito da adaptação hedônica, também conhecida como a esteira hedônica. Trata-se da tendência humana de redefinir constantemente seus objetivos. Assim que atingimos um patamar, automaticamente movemos a linha de chegada para mais longe, perpetuando a sensação de insatisfação. Se não controlarmos essa mentalidade, acabamos presos em um ciclo interminável de busca por mais, sem nunca realmente desfrutar do progresso conquistado. A história de Bernie Madoff e Gupta serve como um lembrete poderoso de que nem toda a riqueza do mundo é suficiente para quem não sabe seu próprio limite. Ambos já eram incrivelmente ricos, mas a busca incansável por mais os levou a cruzar a linha da ética e recorrer ao crime para aumentar ainda mais sua fortuna. Essa mentalidade é como subir uma escada sem fim. Por mais alto que você chegue, sempre haverá um novo degrau à frente, tornando a jornada exaustiva e, muitas vezes, sem sentido. Sem um senso de satisfação e propósito, a busca pelo sucesso pode acabar levando à ruína, e não à felicidade ou realização. Então, o que você achou dessa reflexão? Se gostou, já sabe. Deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima!